diante de você. Salama, meu povo. Salama, povo bantu. Seja mais uma vez bem-vindo. O grande estudo, a manifestação do reino, dada pelo nosso mestre e professor Bengami Bana Congo, do canal com o mesmo nome, passando em 2 canais, Acorda Bantu e Bengami Bana Congo. Então, para acordar o nosso povo, para levantar o nosso povo daquele sono profundo que há muito tempo existe. Certo. Para dizer ao nosso povo que a redenção chegou, que o nosso fumo, e para dizer, eu te gosto muito, eu antes tinha prazer em falar aquela palavra rei, mas hoje tenho mais prazer em dizer a palavra entino, of fumo tade de ambuiço, votade de antedemese chegou. Seja mais uma vez bem-vindo à Escola Ntu. A Escola Ntu. Nosso professor, hoje aqui, como vocês conhecem, já viram várias vezes no seu programa, no seu canal, Bengami Bana Congo, também como no nosso canal Acorda Bantu. Mais uma vez, o nosso mestre a partir do Brasil. Salama, mestre. Bengami Bana Congo. Salama. Salama, povo bantu. Salama, povo untu. Então, já foi explicado um pouco, né, sobre esse assunto, mas eu torno a falar sobre esse quadro, né? O povo bantu, seja cabeça, e depois o povo untu. Né? O povo untu é aqueles que já compreenderam, né? Já estão em Banza Congo, já fazem parte, são os professores que já fazem parte da escola da sabedoria untu, né? A qual tem crescido, né? Em conhecimento, em sabedoria, em entendimento. O nosso tata, né? Ou a nossa tata, que para nós é a mesma coisa, né? Não tem aquela coisa de patriarcado e nem matriarcado, né? Então, Zambi Tata, ele é o nosso todo, tá? Então, sejam bem-vindos a essa aula, onde que o professor, aqui Bengami Bana Congo, juntamente com o aluno, né, Nimia Congo, nós estamos já há um bom tempo, né, explicando para vocês sobre essa questão da manifestação do reino, né, onde que a intenção dessas aulas é trazer o conhecimento para o povo bantu, né, que estava no cristianismo, ou que ainda está no cristianismo, que essa cultura cristã, ela não nos pertence, né? Aí depois as pessoas saem dessa religião, né? Desse conceito, porque nós não somos religião, nós somos um povo, nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão não fundou religião alguma, Abraão nunca foi cristão, Isaac nunca foi cristão, Jacó nunca foi cristão, e de Abraão, Isaac e Jacó vem as 12 tribos, aí da tribo de Judá, né, que é Yaondê, ou seja, que é Yahandi, da tribo de Judá, né, eu estou falando com os nomes, né, para que vocês compreendem que, na verdade, não é Judá, porque não existe J, já sabem disso, na verdade é Yahandi, da tribo de Yahandi, é que vem Yesaia, ou seja, Yesuaiá. Tanto que naquela última aula que eu passei, né, eu estava ali explicando que eu ia falar para vocês sobre, uma hora eu vou ensiná-los, sobre da onde que vem o nome, né, que colocaram nas escrituras como Gessé, e não é Gessé, o correto é Issa, mas isso é para uma outra questão. Aí vem Isaia Congo, que chama aí, que nem vou falar que chama de Jesus, porque não tem nada a ver, né? Jesus é o nome, né, que não tem nem 600 anos, uma pronúncia, né? Uma pronúncia. Então, não é contra a pessoa sim, ela é existente, que é Yesuaiá, tá? Ou seja, Isaia Congo. Ele é da tribo de Yahandi, a tribo de Yahandi. E nós somos essa família. Então, Isaia, ele não fundou nenhuma religião. Ele nunca foi cristão. Na verdade, ele nunca falou Cristo. Na verdade, ele nunca ouviu essa palavra Cristo. Nem ele, nem os Incongudidi, que são os apóstolos, né? Veja que quando o apóstolo Paulo,
ele vai aos gentios, né? Ou seja, as famílias de Jafé e as famílias de Cã, ensinar a promessa, ele leva para as famílias de Jafé e para as famílias de Cã a promessa que é prometida ao povo semita, ao povo bantu. É isso que ele leva para eles. Ele não leva cristianismo, ele não leva judaísmo. Essas coisas foram coisas criadas por pessoas que não fazem muito tempo. Né? Então, são questões infundáveis. Então, aqueles que eles saem do cristianismo, aí depois eles entram, porque, como na Bíblia é ensinado que o idioma original é o hebraico, daí eles começam agora, puxa, buscar ali coisas dos judeus. E acabam se apaixonando, né, como eu falo, gostando das coisas judeus, e lá ele encontra o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. E depois daquela questão, aí cria-se o nome Josué, que passado para o Yiddish é Yehoshua, porque escreve-se com a letra Yud, Re, Vav, Shin, Ai. Outra hora eu vou escrever no quadro. Né? E outros que também tem a ver com o nome de Oséias. Nossa, gera uma maior confusão depois. Né? Aí para alguns são Yehoshua, para outros são Yahushua. Né? Aí disso aí vem ali concretizar, como já falei, aí surgiu, aí tem o Nataniel, o outro é Netanyahu, que na verdade assim é localidade, porque o H ele pode ser mudo, como o H ele pode ter sinal de R, né, de carro. Então, Yahoo ou Yao, que é a mesma coisa. Só que o fundamento de ser Yao ou de ser Yahoo é o Yiddish. E o Yiddish não é idioma bantu. É o Yiddish. É um idioma que eles dizem que criou-se ali, cara, com o hebraico e com o alemão. Foi o que eu falei em outra aula. O que tem a ver os alemães com o nosso povo que estava no Egito com Moisés? Fazer igual aspirando, faz assim com a cabeça assim, né? O que tem a ver? Gostou, né? O que tem a ver os alemães, né? O que tem a ver os alemães com... Tá certo. Então, inventaram essa língua, né? Fez parte. Quer falar alguma coisa, filho? Sim, mas eu só queria fazer referência, principalmente pelo fato de viver na Europa e próximo da Alemanha. Deixa-me ser um dos primeiros bantus a reconhecer e a dizer, e seja lá for que bantu for que me contraria, então que venha com provas, porque eu gosto de provas. O alemão não reza, o alemão não vai à igreja. Há cidades na Alemanha que aos domingos a cidade está fechada. Igrejas fechadas. O alemão não conhece o tio Deus, o tio Jesus que eles buscam. Acorda, Bato. Dê a sequência mesmo, por favor. Exato, não, é importante isso, né? Porque Nimiá fala com fundamento, né? Não é uma ideologia que se pensa agora, não fala com fundamento. O povo que mais, né, tem assim, vamos dizer assim, a inclinação à religião, o povo que tem mais inclinação à religião, que tem mais inclinação à espiritualidade e que é mais conhecido na parte de espiritualidade, quer seja positiva, quer seja negativa muito mais ainda, né, é o povo banto. É o povo banto. É o povo banto. Então, assim, essa aula é para aqueles que são bantu, né, que já saíram ou estão saindo dessa Babilônia, porque o cristianismo é Babilônia, como já foi mostrado. Já foi mostrado lá em Vigares Filidei, né? Não mostrei ainda o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, né? Isso vai ser, talvez hoje ou em outro momento, vamos ver o desenrolar da aula. Saíram da Babilônia e continuam na Babilônia. Por quê? Eles saem da Babilônia, mas continuam com aquela visão de um arrebatamento, continua com aquela visão de um homem crucificado, alguns somente mudam a cor do homem, mas o modelo de cruz é a mesma. Agora chamam Black Jesus.
Outros pensam igual o testemunho de Jeová, que ele foi cravado numa estaca, dessa forma. Então, só vai lá dar como é que fala que trabalha com vídeos, né? Vai lá, fotos. Então, Oi? yeah. Faz uma editação do vídeo, Isso. continua. Faz uma editação da foto, muda a cor, né? Coloca um Rastafari, né? Ele vira negão, né? Agora é um negão na cruz, ou é um negão pendurado no madeiro. Mas, assim, é uma infância. É uma infância. É uma Yeah. infância. Até o momento que Prece amadurece, né? Prece amadurecer, né? Coloca os pezinhos no chão, né? Tem mais um pouquinho de raciocínio e vê que a nossa história ela não é por aí. Que tudo isso faz parte do colonizador. Tá? Do colonizador. Aí sim começa agora, desde o começo dessa aula, passando a entender que desde o começo sempre Tata Nzambi, lembra de como vossa mama, como vosso antepassado chamam o nosso espírito, ou seja, a nossa energia. Zambi, Zambi, lembra, porque pergunte aos vossos antepassados e eles vos falarão de mim. Mas o que aconteceu? O colono disse que a gente falava com os mortos e que a gente consultava os mortos, confundiu a nossa história, a nossa tradição, não somente confundiu, como também nos dividiu, nos dividiu na questão territorial, onde que um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra, que nada. Todos nós somos Bantu, tá? E se fica difícil entender, lembra que todos nós somos filhos de Ababana. Todos nós somos filhos de Abraão. Somos filhos de Isaac. Somos filhos de Jacó. Então, por isso que eu, juntamente com o Nimiar, venho a público trazer esse estudo para vos fortalecer, porque a nossa escola de sabedoria em tudo, nós estamos muito longe dessa conversa. Estamos muito longe dessa conversa. Muito longe. E muitos estão estão à distância, né? Estão à distância, mas uma distância dominada por Babilônia. Dominada pela Matrix, que é a matriz. Lembra que todo lugar tem uma eclésia matriz. É a mesma coisa, matriz. Então, embora as pessoas saíram do cristianismo, continuam cristãos. Então, vamos dar aí uma sequência. Já agora gostaria de dar uma oportunidade para falar, para dizer, meu povo, para quem está a ver essa apresentação a partir do nosso canal Acorda Bantu, dê uma olhada ao canal Benga Mibana Congo para ver um grande estudo. O Matrix, as matrizes. Grande estudo, muito terrível, muito terrível. O professor Benga me mandou aquele estudo, acho que essa semana que ele postou. Então, quem quiser, tiver a oportunidade, por favor, meu povo, você vai aprender muita coisa. O nosso professor está aqui para estar. Acorda, Bando. Mestre, por favor, dá continuidade ao nosso estudo. Gueta. Então, vamos lá. Como a escola, pega aí o seu caderno de anotações e lembre-se que... Vou pegar meu caderno de anotações. Que primeiro, né, deve vir Elias, que nosso povo estava... opa, voltou aqui. Acabei apertando. Vamos lá. Para ter uma noção como o professor estuda, né? Então, primeiro deve vir Elias, né? Que nossa língua é limoiá, mas vou estar usando a minha língua, a língua corrente, né? A língua... antes da verdade, né? Então, deve vir Elias. Elias já veio. Depois, o Filho do Altíssimo. Tanto que eu coloquei aqui em primeiro plano, né? Primeiro, depois segundo, depois terceiro. Deve vir Elias. Elias já veio.
Depois, o Filho do Altíssimo, né? Também já veio. Também já veio. Depois, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Vou novamente falar sobre esse assunto, porque eu estou sendo contundente para isso entrar na cabeça de vocês. Quando fala nações pagãs, né, está falando de duas famílias que formaram famílias, porque após o dilúvio saíram Noé, Noema, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 mulheres. Com esses 3 homens é que se fez a população da terra inteira. E Sé, que é o povo semita, que é o povo bantu, é o povo que foi escolhido para nessa geração, né, para desse germe, né, surgir o germe divino, nascer o germe divino. Tá? Agora, as outras nações, as nações pagãs, ou seja, essa colocação das escrituras, nações pagãs, sempre foi um modelo para que a mente das pessoas, ou seja, eu não vou usar a palavra mente, né? Para que o pensamento fosse para muitos povos, não, mas são 2 famílias. As famílias de Cã e as famílias de Jafé. Tá? Então, um menino, aquele que deve reger todas as outras 2 famílias. Quem é o menino? O menino é um semita. Quais são as famílias que ele vai reger? A família de Cã e a família de Jafé. Então, vamos lá. Né? Então, que apareceu, né? Apareceu em seguida um grande sinal no alto, uma fêmea, né? Aqui vai falar sobre o magnetismo, mas não vou entrar nesse assunto agora, revestida do sol, que é a lua, debaixo dos seus pés, e a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça, uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos Bantu. Ela estava grávida, ou seja, ela estava grávida com conhecimento, assim como Zambi engravidou Maria para que nascesse Isaia Congo, Zambi engravida essa mulher com conhecimento e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois, apareceu outro sinal no alto, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. O que ele fazia? Ele varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas celestes, né? Como já foi explicado, dependendo da forma como está falando estrelas, está se referindo ao povo Bantu. E os atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz. Então, esse dragão, ele se deteve perante a mulher e não queria que a mulher manifestasse o conhecimento, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ou seja, já que essa mulher, ela está grávida do conhecimento, mas ela não está me obedecendo, ela não está dentro desse domínio, assim que essa criança nascer, eu vou devorá-lo. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as famílias, né? A primeira família que é Sem, a outra Cã e a outra Jafé, com cetro de ferro, né? Cetro de ferro. O cetro é aquilo que um rei usa. Então, aqui está bem explícito que o reino próximo é a monarquia, é o reino. Lá atrás, quando estavam no cristianismo ou qualquer tipo de religião, mais fortemente no cristianismo, não é venha a nós o vosso reino, não é? Eu vou comprar um pedacinho do céu, né? Determinadas pessoas até vendiam um pedacinho do céu. Ou seja, a esperança anterior é que nós íamos viver num reino dos céus, no reino do alto. Então, se é um reino, significa que existe uma coroa. Se é uma coroa, ele tem que ter um cetro. Se é um cetro, tem um rei sentado ali no seu trono. Mas seu filho, ele foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. Aonde fica o trono do Altíssimo? A não ser no Monte Sião? E aonde é o Monte Sião? A não ser no reino do Congo? Eita! Apocalipse 12, versículo 1 ao 5. Do versículo 1 ao versículo 5. Ou seja, aquele que começará pela casa do Altíssimo. Por quê? Todo aquele que vai reger, todo aquele que vai
presidir algo dentro das Escrituras, aonde começa o trabalho? O trabalho começa dentro da sua própria casa, certo? Então, por isso que fala, ou seja, aquele que começará pela casa do Altíssimo. E essa casa do Altíssimo, ela somos nós. Então, primeiramente, como está tão fundo Simão que o banco profetizou, primeiramente virá um professor, né? Tá vendo? Não fala que vai vir nem vou usar as palavras seculares, né? Fala que vai vir um professor. Por quê? Ele não falou Porque que vai vir o alguém povo de da Kemet... Mars, Sem do ver. outro planeta. Oi? Eu disse, ele não falou que vai vir alguém do outro planeta. Exatamente, né? Não é essa questão, né? Que vai vir alguém do outro planeta, né? Mas sim um professor. Por quê? Tanto Kemet como o Reino do Congo precisa deste professor. E esse professor, ele é Tade de Ambuíço, Votade de Antém de Missi. Ele é esse menino que há de reger todas as outras famílias da terra, ou seja, todas as outras duas famílias da terra, a partir do reino, que é o reino do Congo. Então, veja assim que, se vem para cá, que assim, né? Assim diz o verbo, 1 Pedro, né? Ou seja, 1 de Tade, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19. Né? É uma leitura que requer muita atenção. Assim, pois, como Masaia padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, né? Porque está grifado aqui, mesmo pensamento. O que acontece aí no mundo secular, né? É que assim, lembra lá quando falei que uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo? Não é a mesma coisa? Uns falam que é Yoshua, outros falam que é Yahushua? Não é a mesma coisa? Então, essas pessoas não estão dotadas do mesmo pensamento. Não é diferente quando as pessoas elas são cristãs, né? Ou ela é cristã católica, ou ela é cristã evangélica, ou ela é cristã pentecostal, ou ela é cristã neopentecostal, mas ela é cristã. E dentro daquela manifestação cristã, são criadas células, mas ela continua sendo cristã. Depois ela fala, não quero mais ser cristão, porque Jesus Cristo é uma mentira, esse nome está errado, Cristo está errado. Daí eles partem agora para o tetagrama sagrado, né? Que eles chamam de tetagrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, né? Que já mostrei também, né? Que não tem nada a ver conosco que somos Bantu. É aquele que é, Sonini Nanini, né? Sonini Nanini, aquele que é, e o que é a verdade. Dentro disso, eles entram na questão que, poxa, tem lá o tetagrama, chamado tetagrama sagrado, agora não, é Yehoshua. Não é Yehoshua, é Yahushua. Não é nem Yehoshua, nem Yahushua, é Yahoshua. Não é Yahushua, é Yah. Então, um monte desses quadros, ou seja, não são dotados do quê? Do mesmo pensamento. Então, se não são dotados do mesmo pensamento, essas pessoas estão dentro ou fora da verdade? Porque a verdade é uma. Agora, a não verdade, ela tem polaridades. Eita. A carne rompeu com o crime. Né? Então, é um crime. É um crime não ter o mesmo pensamento. A fim de que, no tempo que lhe resta no corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade do Altíssimo. Então, tudo esse momento que essas pessoas estão vivendo são paixões humanas, são pensamentos humanos, que não tem nada a ver com a vontade do Altíssimo. Bastei-vos que vocês tinham vivido segundo os caprichos dos pagãos, porque nós não somos camitas, nós não somos jafetitas, nós somos semitas. Então, por isso que, segundo, né, basta
que no tempo passado vocês tinham vivido segundo o modelo de vida dos Jafetitas e dos Camitas. Nós somos semitas, nós somos bantu. Em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Alguém pode dizer, peraí, eu não cometo luxúria, eu não cometo concupiscência, eu não cometo embriaguez, eu não cometo orgia, bebedeira e criminosa idolatria. Então, eu não me encaixo nessas palavras que esse professor está falando. A partir do momento que o vosso pensamento não é um pensamento de unidade, todas essas palavras aqui, luxúria, no campo espiritual, concupiscência, no campo espiritual, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias, tudo isso vocês cometem no campo espiritual. Porque a própria religião, ela ensinou que esses fatos são comportamentos extracorpo. São comportamentos fora do corpo. Por exemplo, quando fala lá que não se assentai nas rodas dos escarnecedores. Não vou sentar lá no bar lá, porque lá as pessoas ficam escarnecendo, né, falando bobeira de futebol. Né? Não é isso? Não é assim que a religião ensina? Lá não fala de Jesus, né? Então não vou sentar na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores são aqueles que mentem sobre a palavra de Isaia Congo. São aqueles que mentem sobre Zambi. O modelo de ensino deles é uma luxúria. O modelo de ensino deles é uma concupiscência. O modelo de ensino deles é uma embriaguez, porque não está escrito que a Babilônia embriagou. Comete orgias, né? Porque orgias, no caso, seria uma relação entre pessoas, né? Cometendo ali orgias, né? Mas essa questão é levada no campo espiritual, bebedeira, porque, poxa, quem não está dotado do mesmo pensamento está bêbado do desconhecimento e criminosas idolatrias, porque vocês estariam cometendo crime de idolatria, adorando Yehoshua, adorando Yahusha ou qualquer outro tipo de coisa que não é cultura bantu. Agora, assim, estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos. Quais são os desregramentos? A luxúria, a concupiscência, a embriaguez, como já falei aqui em cima. De libertinagens, e por isso vos cobrem de calúnias. Veja que Pedro, né, ou seja, Tade, ele está escrevendo essa carta para alguém. Vocês já vão entender já já. Eles estarão contra aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O que acontece? Quando as pessoas do senso comum, né, os terráqueos, né, eles leem essa carta de Pedro na Bíblia, eles falam, não, essa carta aqui está se escrevendo para nós, né, que nós somos o jambuzeiro brabo, né, que são aqueles que fomos enxertados na videira verdadeira, que agora é para a gente ter esse comportamento, mas espera aí, Tade, ele não escreveu essa carta para as nações. Tade, ele ficou responsável pelo povo bantu. Essa carta é para o povo bantu. Por isso que ele está falando aqui, entenda, é importante entender, eu falei assim, vou frisar várias vezes esse assunto para que vocês compreendam o que eu estou falando, ou seja, o que está escrito aqui. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isto as boas novas ensinadas também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade na carne, vivam segundo o Altíssimo quanto ao Espírito. Ou seja, o reino de Isaia Congo foi anunciado ao povo bantu. Depois, Isaia Congo, ele desce as moradas subterrâneas, mas antes de chegar, né, vamos falar assim por partes, né? Antes de chegar na morada subterrânea, lembra que na ressurreição de Isaia, né? Lembra que na ressurreição os corpos de justos andaram sobre a terra. Olha,
Os corpos dos justos andaram sobre a terra. A terra que está falando aí não é que só pela terra inteira. A terra é a terra prometida. É a nossa terra. Isso está lá no livro de Mateia, no livro de Mateus. Então, Yesuaiá, ele desce à mansão dos mortos, e lá ele anuncia aqueles que estavam lá presos desde a época de Noé. Isso está nas Escrituras. Então, tem essa parcela que ele ensina, né? Ele é um professor, ele vai até ali nessa dimensão, aonde que está a mansão dos mortos, na morada subterrânea, e lá estão aqueles que estavam aguardando a sua manifestação, aqueles que foram desobedientes desde a época de Noé, certo? E subindo levou cativo o cativeiro. Como também aqueles que foram, né, por exemplo, você lê lá no livro de Macabeus, né, pessoas que testemunharam, ou seja, pessoas não, os bantu, tanto macho como fêmea, que testemunharam e creram em Yesuaiá, esses foram ressuscitados porque são justificados. Lembra que quando Maria, né, Maria, nossa mãe, vai com o menino no templo, ao 8º dia, para poder, né, fazer ali o corte da circuncisão, olha, quando o profeta, o profetisa que está lá, agora eu posso dormir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Essa pessoa, né, eu já posso dormir em paz, ou seja, eu já posso desencarnar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Esse faz parte daqueles que são justificados, que na ressurreição de Yesuaiá, né, de Saiacongo, ressuscitaram, como está nas Escrituras, né? Que na sua ressurreição, os sepulcros se abriram e os corpos dos justos, ou seja, dos justificados, apareceram ao nosso povo. Vamos lá, porque assim, tem que entender para quem que Paulo apóstolo escreveu e qual a intenção de suas cartas, e tem que entender o que Pedro escreveu e qual a intenção das suas cartas. Na nossa língua, Paulo apóstolo, sola, e Pedro, metade. O fim, continuando a carta de Tade. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantenha entre vós, tá vendo? Mantenha entre vós uma ardente irmandade. Colocaram caridade. Por isso que eu frisei aqui irmandade, ou seja, mantenha entre vós uma manifestação recíproca. Porque a caridade cobre a multidão dos crimes. Provérbios 10, 12. Exercei a hospitalidade, uns para com os outros, sem murmuração. Como está escrito também, né? Exercei a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Volto lá, a fita. Exercer a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram seres celestes. Como os bons dispenseiros, né, dispensadores das diversas benevolências do Altíssimo, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, ele não está falando de uma irmandade, ele não está falando de uma igualdade, é disso que ele está falando. Então, nas questões, por exemplo, nas Bíblias que colocaram sinagoga, não é sinagoga, é uma escola que pertence à nossa família, e a saber, uma escola onde que o ensino é sobre a nossa casa, sobre os nossos pais, sobre as nossas mães, sobre os nossos costumes. Nós cuidamos uns dos outros. Isso foi e é causa de inveja para todas as nações. Agora, cada um de nós, né, ou seja, cada um de vós que está escrevendo para o povo semita, ou seja, para o povo bantu, não está escrevendo para as nações, porque Tade ficou responsável pelo povo bantu e Sola pelas nações. Cada um de nós ponha à disposição dos demais
dos outros o dom que recebeu, quer seja a palavra para anunciar as mensagens do Altíssimo, um ministério para exercê-lo com uma força divina, ou seja, com a ação de Zambi Akongo, a fim de que todas as coisas, o Altíssimo, ou seja, Zambi Akongo, seja honrado por Masaya. A ele seja dada a honra e o poder para toda a eternidade. Ou seja, na nossa casa, Mbanza Kongo, na nossa família, nós somos Bantu. Nós somos Bantu. Se nós somos Bantu, nós nos auxiliamos, nós nos ajudamos, nós nos confraternizamos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ele continua: caríssimos, não vos perturbeis do fogo da aprovação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Masaya, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifesta a sua honra. E esse dia é hoje. Então, ele fortalece os irmãos, tá? Quando ele está escrevendo essa carta para os irmãos que estão em outras terras, ele está fortalecendo. Os irmãos não se alegrem por ser participantes dos sofrimentos de Masaya, para que vos possais alegrar e exultar no 7º dia em que for manifesta a sua honra, porque aqueles que deram testemunho no passado, assim como Tade de Jambuíço, vontade de Atendimici, assim como os outros em Congo de deram testemunho, e outros que eram discípulos, ou seja, alunos, eles voltam ao 7º dia no processo da reencarnação. E continua: se fordes ultrajados pelo nome de Masaya, bem-aventurados sois vós, porque o espírito de honra, o espírito da verdade repousa sobre vós. Que ninguém vos sofra como... Olha lá, tá vendo? Então, há uma participação da gente dar um testemunho e sofrer as demoras de Tatanzambi, mas dentro da palavra de Tatanzambi. Não é sofrer pelas impurezas externas, mas sim sofrer de cabeça erguida, mas com a coragem, com a coroa na cabeça, não como um homicida ou um ladrão. Aí, como falei, aí a pessoa era homicida, não é homicida mais. A pessoa roubava, não roubava mais, né? A pessoa mentia, não mentia mais. O que ela vai dizer? Eu não me encaixo nessas palavras. Se encaixa sim. Todo aquele que não anda na verdade, não anda na unidade, e dentro da casa a qual o Zambitata estabeleceu para que nós andemos, porque para nós, Bantu, todo instante, né, todo momento da ação que Zambi vai agir sobre o seu povo, ele manda um líder. É assim com Masa, com Moisés, é assim com o rei Davi, é assim com todas as partes da nossa vida, dentro das escrituras, que chamam de Bíblia. Zambitata, ele envia um líder para aquela época. Por que hoje em dia as pessoas estão aí com esse monte de nome, cada um crê numa coisa, cada um pensa do outro? Porque eles estão dispersas, como já expliquei. Essas pessoas estão tão atrasadas, ou seja, lá atrás, essas pessoas estão tão atrasadas que elas estão lá no período de antes da formação do cristianismo, aonde que o apóstolo Paulo, né, o Cômodo de Sola, ele profetizou que o povo ia se dispersar, que ia surgir falsos professores, cada um ia ensinar uma doutrina, e com isso ia vir o cristianismo, né? Daí em 325, Concílio de Nicéia, e por aí se vai. Essas pessoas estão tão atrasadas que estão tão retardatárias, né? Estão tão retardatárias nesse assunto que voltaram a esse módulo, a esse modelo. Por isso que um fala que é de Apolo, outro fala que é de Paulo. Um fala que é Iaú, outro fala que é Ieu, e por aí se vai.
Por isso que, nesse comportamento, né, como estou falando, que a pessoa fala, mas aqui, não veja somente no sentido físico, literal das coisas, mas no sentido espiritual, né, no sentido energético, da tecnologia. Porque aquele que não dá vida para o seu irmão, ele é o quê? Ele é um homicida. Aquele que não ensina a verdade, ele ensina mentira. Quem ensina mentira não dá vida, ele dá morte. Então ele é homicida. Ele também é um ladrão. Ele também é um ladrão. Né? Gatuno, né? Gatuno, né? Ele também é um ladrão, ele é um gatuno. Porque, lembra como está lá no Apocalipse, né? Já passei, tinha 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. Né? Lembra que o chifre, dentro da profecia, significa poder. Né? Aonde que está o poder do animal que tem chifre? Aonde que tá a força do animal que tem chifre? Né? No chifre. Né? O outro animal, por exemplo, tem animais que a força dele está nas garras dele, o outro está na mandíbula, certo? Então, cada animal, é só olhar para o reino animal e compreender. Por exemplo, um cachorro, o cachorro não sai dando murro nas pessoas, né? O cachorro também não vai dar chifrada, porque não tem chifre, né? O cachorro está na mandíbula, então tem animal que a sua força está na mandíbula, o outro nas suas garras. No caso aqui, a força, né, dessa palavra está no chifre. Então, o chifre significa força, significa poder. Né? Ele tem 2 chifres como o cordeiro. Quem é o cordeiro? É Isaia Congo. Yesuaiá. Então, Isaia Congo, ele é o cordeiro. Então, ele tem 2 poderes como cordeiro, que expliquei ele que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é chamado de Bíblia. Tá? Mas ele fala como o dragão, ou seja, ele é um ladrão. Ele tem as escrituras na mão, tá? Quer seja uma Bíblia chamada católica, quer seja uma Bíblia chamada evangélica, quer seja uma Bíblia que for da forma como eles falam, tanta coisa que eles falam por aí, né? Porque não entram pela porta, são salteadores, né? Então, mas eles falam como um ladrão, né? Então, como não passa o ensinamento de vida, eles passam o ensinamento de morte, então é um homicida, né? Como não entra pela porta, então ele é um dragão. E ele também é um difamador. Né? Então, não assentar-se nas rodas dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? Aqueles que escarnecem da palavra de Tatanzambi. São esses os verdadeiros escarnecedores. Né? Porque é muito fácil ir em qualquer bar da vida aí, em qualquer boteco da vida, e apontar o dedo para aquelas pessoas que lá estão. São difamadores, estão aí vivendo uma vida perfídia, né? Perversa, maligna, e por aí se vai. E coloca a Bíblia debaixo do sovaco, como se fosse um perfume, né? E difama, porque passa o ensinamento errado daquilo que está escrito. É um difamador, é um ladrão, é um homicida, ou cobiçador do alheio, né? Se, porém, pode ser como um escolhido, que é Isolele, né? Quem é o povo escolhido? Tatanzambi, quando nos tirou do Egito, ali, né? Por causa do processo ali de escravidão do faraó, abriu o mar, nós passamos para o mar, passamos pelo mar, né? Passamos pelo mar, fomos ao deserto e não permanecemos no deserto. Tem nada de Palestina, aquela historinha lá, não. Passamos por lá. E lá, né? Foi lá, vou usar as palavras, foi lá que ele nos deu a Torá, não é isso? Fala Torá, né? Foi lá que ele nos deu o Decálogo, foi lá que ele nos deu as Escrituras. E mais, foi lá que Zambitata apareceu para o nosso povo. Foi lá que Zambitata apareceu para o nosso povo. E isso ele não fez com nenhum outro povo da terra. Foi a nós que ele se entregou em forma de palavras, ao povo Bantu. Foi o nosso povo que Tatanzambi se entregou em forma de palavras para nós. Por isso que é o povo escolhido, é a família escolhida, não é a família jafetita e também não é a família camita.
Esses são chamados hoje como pagãos, como nações, né? Eles são ensinados, são chamados dessa forma. Mas a eles, o incômodo de Sola foi ensinar, combateu o bom combate, encerrou a carreira porque ele bateu a cota daqueles das famílias de Jafé e das famílias de Camita, tinha que entrar. Depois disso, acabou o tempo para os gentios. Aí entrou o período do grande sono do povo Bantu, até agora que hoje voltou, né, no 7º milênio, voltou, como está escrito, né, de Siande virá a libertação, que vai apartar de Jacoba a sua iniquidade. Como também está escrito nos escritos de Atos 29, que na 7ª contagem do povo, os seus olhos iam se abrir, e do monte Sião sairia a lei para todas as nações. Isso é muito bonito. É a nossa história. É a história do povo escolhido. Aí ele fala, não se contrário, honre a Zambi, honre a Altíssimo por ter esse nome. Olha, qual é o nome? Isolele. O nome de escolhido. O povo de Isolele, o povo escolhido por Zambi. E Zambi não nos escolheu porque a gente tem um sorrisinho mais bonito, um sorriso mais feio, ou porque a gente é mais alto, ou porque a gente é mais baixo, porque a gente é uma coisa, ou porque a gente é outra. Não, Zambi escolheu porque ele quis assim escolher. Porque o momento em que se começa o julgamento pela casa do Altíssimo. Onde começa o julgamento? Em Mbanza Congo. Primeiro lugar que se deve colocar em ordem o que? É a vossa própria casa. E Zambi não faz diferente. O primeiro lugar que ele trabalha é em Mbanza Congo. É na sua própria casa. Ou seja, no povo Bantu. Ora, ele começa por nós, que somos Bantu, qual será a sorte daqueles que são infiéis às boas novas do Altíssimo? E se o justo se salva com dificuldade, isso aqui é bem polêmico, porque ele fala assim, se o justo se salva com dificuldade, não, mas pela graça sois salvos, né? É só aceitar Jesus Cristo, ser batizado, ser salvo. Agora você pode fazer o que você quiser. Não é assim que é ensinado. O que tem a ver? O que tem? Se era só isso, então por que os apóstolos, né? Eles sofreram mártir? Ué, se era só isso, então não era melhor? Não era melhor Paulo, né? Paulo, o que ele fazia? Não, peraí. Eu vou escolher uma boa árvore, né? Uma boa árvore aqui. Eu vou ficar aqui debaixo dessa árvore aqui e vou ficar de boa, porque já estou salvo. Mas não, por que ele saiu para tomar pedrada na cabeça, na cara? Saiu para tomar chicotada e ficar preso? Por que Pedro, né, tarde, saiu, enfrentou e foi perseguido, fugiu para um lado, fugiu para o outro? Por que o nosso Tato Fumo Simão Quimbango, que pegavam ele, cortavam ele, faziam maldade para ele e o corpo dele se restituía? Ué, mas se já está salvo. Tá vendo quanta coisa o colono ele fez? Ele até colonizou o modelo de você ser salvo. O colono, ele colonizou o modelo de você ir para o inferno, segundo a versão deles, estou usando a palavra deles. O colono, ele monetizou, né? Ele monetizou, né? Colonizou o modelo de você ir para o céu. E até hoje, muitos bantos ainda estão colonizados nessa mentalidade dos colonos. Um modelo de colonização de ir para o céu e um modelo de colonização de ir para o inferno. Acordo, Banto. Do criminoso, né? Quem que é esse ímpio, esse criminoso? E que será daqueles que desobedecem à verdade zambitata? Isso que é um ímpio e um criminoso. Aquele que desobedece à lei, ele é pecador ou ele é criminoso? Ele é um criminoso. Então, todo aquele que desobedece à lei de zambitata, ele é ímpio e ele é criminoso. Não é ficar olhando
as pessoas, né, que cometem coisas aí no mundo externo, né? Não, não. É muito mais que isso. Assim também, aqueles que sofrem segundo a vontade desabitada do Altíssimo, encomendam suas almas ao antepassado, fiel, praticando o bem. Mas assim, se é praticando o bem, mas que tipo de bem que ele está falando? Né? Que tipo de bem ele está falando? Todo aquilo, né, que já expliquei, que na verdade praticando a vida. Por que praticando a vida? Vou trazer para cá, né? Deixa eu até aqui, que é bem barra mal, certo? Eu vou isolar essa palavra aqui para não dizer que estou dizendo que para o aluno praticar o bem e o mal, né? Estou isolando essa palavra aqui, certo? Ok. Certo. Existe lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, quando se ele falou aqui praticando o bem, ele está falando da compatibilidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, aqui, ó, é praticando a vida. É praticando a vida. Aí que vem, né? Mas, isolando aqui, o que é a vida, a não ser a verdade? Verdade. O que é a verdade, a não ser a... Opa, fidelidade? Fidelidade. A não ser fidelidade? É. E o que é verdade, fidelidade, a não ser... Como? Eita! Certo? Então, praticando o quê? A verdade. Como? Vou trazer aqui. Praticando o quê? A vida. Ou seja, praticando as obras da árvore da vida ou da árvore do bem e do mal? Da árvore da vida. Árvore da vida. Da vida. O Sim. mestre Muinda Mazulu tem, ele diz assim, então como é que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como é que a verdade vos libertará? Praticando a verdade, vivendo a verdade. Acorda, Eita! mano. Essa é muito forte, meu povo, meu povo. Eu só espero que a nossa consciência seja tão ampla para nós podermos compreender e entender aquilo que nos está dado. Esse é aquele pão da vida que na vossa Bíblia está escrito. É esse, meu povo. Acorda, Banto. Exatamente, né? O pão da vida, ele é o pão da verdade, ele é o pão da fidelidade, né? E verdade, fidelidade, na nossa língua é combo. É como? Então, nós somos Congo. Se nós somos Congo, nós somos fidelidade. Se nós somos Congo, nós somos verdade. Se nós somos Congo, nós somos vida. Então, sejai-vos justos uns com os outros. Sejai-vos verdade uns com os outros. Sejai-vos vida uns com os outros. Sejai-vos fidelidade. Sejai-vos Congo um com o outro. Porque nós somos um só. Até esse modelo, né, de 12 tribos, não, nós somos filhos de um único pai. Então veja que esta carta, né, né, porque é importante, o problema, Nimiá, é que quando as pessoas vão ler, elas foram colonizadas a ler versículos separados. Simplesmente, eu estou precisando de dinheiro. Vai procurar um versículo para ler. Eu estou precisando, sei lá, estou precisando arrumar um namorado. Vou pegar um versículo para ler. Estou precisando de uma namorada. Vamos ler o livro de Salomão. Eu tô brigando com meu marido. Eu tô brigando com a minha mulher. Os meus negócios não estão bem. Aí a pessoa ela procura um versículo para ler.
Carta significa que ela tem um começo, um meio, um fim, ela tem um título, ela tem um objetivo. Certo? Ela tem um fim, ela tem um objetivo. Então, para que se compreenda uma carta, tem que ler desde o começo, o meio, o fim daquela carta e comparar se aquela carta ela é uma continuidade de uma outra carta ou não. Certo? Porque tem carta que ela é uma continuidade de uma outra carta. Por exemplo, aquela parte lá lá em Coríntios, aonde que o incômodo de Sola, ele fala sobre um jovem que tinha cometido alguma coisa. Então, aquele assunto já estava acontecendo dentro, né? Dentro ali da comunidade da escola, né? Da escola dos gentios. Aí, quando o apóstolo Paulo ele escreve ali, aquela hora, já está comentando de um assunto que já tinha sido comentado. Mas não, o que acontece? O colono, ele ensinou os colonizados a eles irem em situações separadas do assunto. Entende? Compreende? Então, mas qual que é o certo? Você tem que ler a carta para você compreender qual é o assunto daquela carta. Vamos lá. Então, esta carta, o juiz Tade escreveu para as sementes de Jacobá, ou seja, para a família de Jacobá. Ele escreveu para o povo Bantu, que estava fora de Jerusalém, pois assim diz a palavra. 1 Tade, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Isso. Tade, Masaia, aos estrangeiros dispersos. Tá vendo? Aos estrangeiros dispersos, aos bantos que estão aonde? Aí fora. Por exemplo, hoje, eu estou através aqui do canal de Nimiá Congo, através que é o canal Acorda Banto, através do canal Benga Me Manda Congo, estou escrevendo, estou ensinando aos bantos que estão dispersos. Né? Por exemplo, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia, Bitina. Quem são vocês? Vocês são eleitos segundo a presciência do Altíssimo Tata, em iluminação ao Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Masaia, benevolência e paz vos sejam multiplicadas, como também disse. Tá vendo? Essa carta é para o povo Bantu. As escrituras é uma carta que Tata Nzambi deixou para o seu povo. Não é para você pegar as escrituras e ficar lendo coisas separadas e acabar depois não entende nada porque leu muita parte separada. Veja bem, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos segundo a presciência do Altíssimo Pai, em iluminação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Masaia, benevolência e paz vos sejam multiplicadas, como também disse. Vamos lá. 1 Tade, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Veja que 1 Tade, tem 1 Tade, 2 Tade, estou falando da 1 de Tade. Baste-vos que no tempo do passado, certo? O tempo do passado, o tempo que vocês eram cristãos, depois o tempo que vocês estavam com não sei o que, e não sei o que lá, tenhais vivido, né? Tenhais vivido segundo os caprichos de quem? Dos pagãos. Exatamente, dos pagãos, o modelo de pensamento das nações. Você está andando que nem europeu, o europeu te escravizou, pisou na cabeça dos seus antepassados, ainda você veste e anda que nem os europeus. As nações fizeram o escarcéu com seus antepassados, ainda você defende as nações, ainda gasta dinheiro com as nações. Vou te contar a palavra, mas há bantos que até o dia de hoje dizem que se o cristianismo não entrasse na África, o preto seria matumbo, seria nunca, não, quer dizer, mas o mestre sabe que alguém que fala assim tem um espírito muito embaixo e não sabe dessa história. Mas essa é a memória do nosso povo, que eles acreditam que foi necessário ser escravo para sermos libertos e conhecermos a tal ou tal cristianismo. Mas não foi assim. Não é assim.
Não é assim, gente, levando em fator numérico, o cristianismo não tem 2024 anos. Eles estão aí nesse calendário gregoriano. Antes do calendário gregoriano, surgiu o calendário, era o calendário de Juliano. O cristianismo não tem 2024, por exemplo. Hoje as pessoas aí estão em janeiro, né? Estão lá no meio de janeiro. Meio de janeiro, dia 28 de janeiro, né? Estão lá no meio de janeiro, lá atrás, do ano 2024. Então, 2024 até o ano zero, vamos supor assim, seria 2024 anos. Só que o cristianismo, ele não existe há 2024 anos. Ele passou a ver a existência através dali, depois do 325, no Concílio de Nicéia. Então, os nossos antepassados jamais conheceram ou ouviram essa palavra. Maria nunca chamou e nunca ouviu alguém chamar Isaia Congo de Cristo. O apóstolo Paulo, né, o Incômodo de Sola, nunca falou essas palavras. E outra, antes dos portugueses, né, descobrir o Brasil, antes vou falar os colonizadores, fica mais fácil. Antes dos colonizadores descobrir a África, né, descobrir o quê? O que eles descobriram? Não é descoberta, é colonização. Tira essa palavra de descobrimento de Brasil, tira essa palavra de descobrimento de África, tira essa palavra e troca pela verdade, que é colonização. O nosso povo já é povo há muito tempo. A própria ciência, ela afirma e confirma que o primeiro homem foi feito no centro da Terra, que foi feito aonde? Hoje chamado de África. Adão, multo, ele é de pele escura. O que acontece é que mudaram toda a história. Não somente trocaram o nome de Isaia Congo, como também mudaram a sua cor. Como também trocaram a história, né, de Davi, de Salomão, mudaram a cor dessas pessoas. Mas esses são os nossos reis. Veja qual o povo da terra que traz a sua ancestralidade de reis e rainhas. Qual o povo que traz essa ancestralidade que no passado havia reis e rainhas? Os amarelos? Os vermelhos? Os brancos? Não. Mas lembrando que não estou falando nada contra os vermelhos, que são os indígenas, não estou falando nada contra os amarelos, que são os asiáticos, não estou falando nada com o povo branco, porque o nosso povo bantu se relacionou com todos os povos da terra. E hoje você vai encontrar bantu amarelo, bantu vermelho, bantu tudo. Por mais que um bantu não queira aceitar isso. Não é que não é. Olha, Zambi, a verdade não está parada no modelo de pensamento que você pensa. A verdade, ela é. A verdade, ela não precisa de um momento para convencer, não é nada. A verdade, ela é. A verdade, ela é. Ela é. Ela é. Então, esse modelo de pensamento é o modelo que o colonizador, né, ainda está, né, com as correntes, né, nem mais nas suas mãos, né, nem mais no seu pescoço, mas sim, ó, no seu pensamento. No seu pensamento. Então, 1 Tarde, capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Baste-vos que no tempo passado tenhas vivido segundo os caprichos das nações, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranho eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem e por isso vos cobre de calúnias. Aqui que vem as calúnias. Então, esse modelo de calúnia que está ali, porque o nosso povo bantu, né, nessa situação, havia se misturado com as nações, corrompido o bom caminho. Depois, chega a verdade para eles, olha, através de Tade, ensinando os bantu, aí agora, esses bantu começam a voltar para casa. E hoje não é diferente.
nós estamos fazendo o mesmo trabalho que nós fizemos no quarto milênio. Voltamos agora para reacordá-los, fazê-los voltar à memória que Zambi é o nosso tata. Continuando, pois Tade ficou responsável pelos da circuncisão, né, que é o povo Bantu, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque aquele que operou eficazmente em Tade, para o juiz da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Então, quem está escrevendo isso? O incômodo de Sola. Olha, da mesma maneira que Zambi trabalhou em Tade, que ficou responsável pelos da circuncisão, que ficou responsável pelo povo Bantu, também o mesmo Zambitata operou e opera poderosamente em mim, da forma como estou trabalhando com os gentios. E, conhecendo Iacoba, Tade e Iocana, que eram considerados como as colunas, que é chamado como Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João, eles são conhecidos como as colunas. Lembra que Matatias, ele foi colocado, né, no lugar, né, dos 12, aonde que Judá, né, e Yahudá, ou Yaondê, ou Yahandi, Judas, ele cometeu o crime. Aí, Matatia, ele foi colocado no lugar. Ficou quantos juízes? 12. Não é isso? Não é isso? Ficou 12. Mas depois, o apóstolo Paulo, o incômodo de Sola, não é chamado também? 12, certo? Aí tornou-se 13. Não é isso? Mas quem que é o príncipe dos apóstolos? Tade. Da mesma forma, Yesuaiá e os 12, certo? E os 12, mais Yesuaiá, 13, certo? Depois, Judas, né, comete o crime, se enforca, vai embora, Matatias é colocado no lugar, então são 12. Depois, o apóstolo Paulo, o incômodo de Sola é chamado, então são 13. Mas quem que é o principal? Tade. O juiz, é Tade. Entende? É muito terrível, muito terrível. Isso, a nossa família, Nimiá, a nossa família, a família Ubanza Congo, a nossa família Bantu, a nossa, que fala espiritualidade, mas é tecnologia. A nossa tecnologia, ela não vem de nós, ela é de Zambitata. Então, veja que esse aqui, que é chamado Pedro, Tiago e João, né? Iacoba, que é Tiago, né? Tade, que é Pedro, e Iocra, que é João, que eram considerados como as colunas, benevolência, ou seja, o favor que me havia sido dado, ainda em cômodo de Sola, escrevendo, deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, que Barnabé é companheiro de Sola nas suas viagens, para que nós fôssemos aos gentios, ou seja, para que nós fôssemos as famílias Jafé e as famílias de Cã. Por que essas traduções, gentios, nações, para confundir e para tirar no passado, para tirar de nós a consciência de quem nós somos. Então, a circuncisão, sendo assim, Tade é juiz das tribos dispersas de Iacoba, ou seja, é juiz das famílias das 12 tribos, e Paulo e Barnabé, juízes das nações. Sabendo que a libertação, juiz, voltaria às ovelhas perdidas da casa de Iacoba, pois assim está escrito em Romanos 11, 25 e 26. Então, é a parte que, sabendo, né, que a libertação, que o incômodo de Sola está escrevendo, né, o apóstolo Paulo está dizendo, que ele sabe que tem um período que vai endurecer o coração dos Bantu, e ele sabe que ele tem um período para trabalhar com as famílias de Jafé e com as famílias de Cã. E que depois vai vir um endurecimento sobre o povo Bantu, né, sobre a família semita, e que depois ele vai enviar aquele menino que nasceu daquela mulher, que já está na terra. Ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo,
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre os bantus, sobre os escolhidos, sobre Solere, até que a plenitude, ou seja, até que o número dos pagãos, gentios, tenha entrado. E assim, todo o povo bantu, todo o Solere, todo o povo escolhido será salvo. Como está escrito, de Siande virá a libertação, que é o juiz, o professor, e desviará de Jacoba as impiedades. E esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus crimes. E qual o crime? A desobediência a Tatanzambi. Veja que o falso profeta se apresenta hoje como Vigários Filidei, né? Só que, voltando, deixa eu vir para cá, cadê o... aqui, vamos lá. Lembra ali que o Vigários Filidei, né, que foi passado, aonde que, deixa eu até... Opa. Muito, né? Aí. Que é Vicários, né? Vicários. V-I-C-A-R-I-V-S, Vicários. Fili, F-I-L-I-I, Dei, D-E-I. Ou seja, substituto do Filho de Deus, né? Então, como é uma letra romana, né? Lembra que o algarismo romano, ele é um fator algébrico, né? Que é número, né? E tem as suas letras. Então, o V tem valor de 5, e assim foi na sua somatória, que esta coluna aqui deu 112, que é o Vigários, essa coluna aqui deu 53, que é o Fili, né? E essa coluna aqui deu 501, que é o Dei, né? Então, trazendo para cá, deixa eu diminuir. É só um modelo, né, de lembrar aquilo que já foi passado, né? Então, trazendo para cá, fazendo aqui a soma. Isso. Né? Não, veio para cá, para fora. Deixa eu trazer. Acabei colocando aqui dentro, que é para você fazer aqui a conta. Mas sem problema. Sem problema, certo? Então, como já foi passado, né, que a somatória desse o Vigários Filidei deu aí o 666, né? Que esse, no caso aí, ele é o falso profeta, né? Deixa eu só diminuir aqui. Ah, tá bom, eu vou para cá, depois eu trago de volta. Então, esse é o falso profeta, certo? Vamos lá. Agora eu venho para cá. Ajuste. Já está ajustado. Depois eu venho para cá e coloco aqui, certo? Então, esse é o falso... Opa, sem... melhor para mim. Esse é o falso profeta, né? Que é o chamado lá o substituto do Filho de Deus, né? Dentro da linguagem deles. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Então, como foi possível passar esse assunto dentro dessa aula, né? Porque essa aula eu passei, foi lá... Tá até aqui embaixo, né? Que eu já passei essa aula... Foi no ano 6003. Nós estamos no ano 6005. Eu já passei essa aula há dois anos atrás. Como se diz, mas antes de mais, anos, como é que chamamos anos? Porque eu chamo de dia jornada. Cada dia é uma jornada. Né? Cada dia e noite é uma jornada. Sim, sim. O dia, né? O chamado... Vamos falar dia agora para entender. Então, o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Então, a somatória dos dois dá 24. Aí é uma jornada. Uma jornada, ninguém. Certo? E 7 jornadas formam uma sabalá, que é uma semana. Yeah. Certo? Yeah. Legal? Então, daí, como foi possível passar aqui, né? Aí, vem aqui, deixa eu entrar aqui, que veio o momento em que se começará o julgamento pela casa do Altíssimo. E esse julgamento já começou, pois estamos no 7º dia.
né? Então, o julgamento começa aqui. É nós que somos o Banza Congo. Começa, o professor já veio, né? O menino, aquele que há de reger as nações com céu de ferro, que esse mesmo menino, aquela pedra que é retirada do monte e jogada, né? E lançada, lançada aos pés da estátua e acaba com todo o sistema, tudo. Né? Esse é Tade. É o nosso intino Tade de Umbuiço, Votade de Ante de Missi. Ele é o rei. Ele é a vossa majestade. Ele é o rei do povo bantu. Né? Então, isso foi passado na idade 6003, na nona lua, na décima jornada, que é 10/9/2003. Né? E esta é uma aula ministrada aos desigrejados, a fim de que entendam que ainda estão no cristianismo. Certo? E antes disso, né? Venho para cá, deixa eu ver. F11. E trago também que eu falei, né? Sobre isso, que é muito bonito. A Escola da Sabedoria Bantu. Nós somos uma família. Nós somos uma família, nós somos uma escola. Nós não somos uma igreja, uma religião, nada. Nós somos uma escola. E nessa escola você se matricula, você entra nessa escola, aí você vai vir aprender sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, sobre nós dentro das escrituras, quando o colono chegou, o que o colono fez, qual que foi a obrigação do colono, quem são os colonos? A família de Jafé e a família de Cã, que vieram para nossa terra, contaram histórias sobre nós, confundiu o nosso povo. Nós somos uma escola, né? Então, tá vendo aí, ó, as cadeiras, essa aula tá tão magnífica que quem está dando essa aula nesse momento aqui é o nosso rei. É Tade de Umbuiço, Votade de Ante de Missi. Você que é Bantu, você tem um rei. É a vossa majestade, Tade de Umbuiço, Votade de Ante de Missi. Então, venham fazer parte da Escola da Sabedoria Bantu. Esse aqui é o pai do rei, ó. Tangueta, reconhecendo a foto. Reconhecendo a foto. Esse é o pai do rei. Né? Então, assim, quem tiver interessado, né, a aprender sobre a nossa vida, né, sobre o nosso reino, né, pode mandar mensagem aí para esse WhatsApp, né? Mais 5512, que é o Brasil aqui, né? No número, aqui estado de São Paulo, que é 12 991 822207. Né? Venham saber de vocês o que vocês não sabem. Né? Porque quando nós que somos Bantu nos revelamos a vocês, vocês passam a saber quem são vocês, porque vocês não sabem quem são. Ingueta. Meu povo, mais uma vez, acorda. Você viu e espero que vocês tenham gostado desse grande estudo. Foi um estudo longo, que nós temos há uns meses atrás que começamos com o estudo, a manifestação do reino. Tenha uma paciência de Nzambi e a Congo 4 lendo para rever os filmes mais uma vez, para aprender. Prepara-te. E quando assim você se sentir pronto, quando a energia de Nzambi e ao Congo 4 lendo te dizer que você está pronto para dar as tuas primeiras pegadas na escola Untu, aí temos o nosso professor. Eu sou Nimi Congo, do canal Acorda Bantu. Temos aqui com o nosso irmão e mestre Longin Congo Didi. Venga-me para Congo. Gueta. Matondo para grande apresentação e grande estudo. Mestre, até a próxima oportunidade. Zambia louvado. Zambia louvado. Gueta!